aí, você tá acostumado a assistir um monte de entrevista de jogador de futebol, falando sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, os caras parecem os alienados, de fato vários são, mas não foi sempre assim na história do futebol brasileiro, não. Pois é, nos anos 80, o Corinthians não só teve jogadores com opinião, como teve um papel fundamental na luta contra o regime militar. Você sabia? Sabia não? E aí, gente, eu sou Tainá Espinosa. Eu sou o Bruno Formiga. E a gente tá aqui hoje pra falar da democracia corintiana. Muita gente já ouviu falar muito, mas muita gente não conhece a história e a gente vai contar pra vocês. Mas antes de contar, a gente quer o quê? Likes, compartilhamento, se inscreva, toque no sininho, faça a porra toda, tudo ao mesmo tempo. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, pode ser uma coisa de cada vez, desde que você dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você ser notificado, fechado? Agora sim, já deixa aquele comentáriozinho maroto, né? Muito bem. Elogioso de preferência. Muito bem, por isso a gente vai contar aqui um fato bastante importante da história do Corinthians e da história do futebol brasileiro, a democracia corintiana. O Corinthians que teve essa época de democracia corintiana ali nos anos 80, mas antes disso, anos 40, 50, 60, o Corinthians era presidido quase sempre pelos mesmos presidentes. Era uma década com o presidente, aí trocava 2 anos pra outro, aí outra década com outro presidente, trocava mais uma vez, mas ficava por muito tempo com as mesmas pessoas no poder e vivendo um tempo de crise quando a gente fala na questão dos títulos. Pois é, um pouquinho antes do início dos anos 80, o Corinthians vivia uma ausência de título, uma ausência de conquistas e ausência de ideias. Até que, no comecinho dos anos 80, o Vicente Matteus, talvez o mais folclórico presidente da história do Corinthians, deixa o poder e abre espaço para mudanças. Só que a ideia não era nem que tivesse tanta mudança assim, né? O Vicente Matteus saiu não querendo sair. Exatamente. Valdemar Pires assumiu como presidente quando Vicente Matteus virou vice-presidente. Ele aceitou isso porque imaginava que, como vice-presidente, já tendo tido tanto tempo de Corinthians, ele mandaria. E o Valdemar Pires ficaria ali só com a figurinha de presidente. Não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. O Valdemar Pires começou a mandar e aí tivemos uma mudança histórica no Corinthians. E com o poder nas mãos, sem o risco de um golpe, o Valdemar Pires fez o quê? Convidou o sociólogo Adilson Monteiro Alves para ser o diretor de futebol. E quem era o Adilson? Um cara com a cabeça muito aberta, bem diferente do perfil que a gente tinha dos cartolas brasileiros. E o Adilson abriu toda a porta para aquilo que a gente vai falar neste Sabia Não? O Adilson Monteiro Alves era um cara com uma visão muito aberta, mas que não tinha experiência nenhuma em futebol. Nunca tinha trabalhado dentro do Corinthians e não tinha muita noção de como dirigir um clube de futebol. A certeza que ele tinha é a seguinte: não podia continuar sendo dirigido da forma como era. Adilson Monteiro Alves achava que o futebol era muito patriarcal, que o futebol era muito conservador, era um meio que não estava dando certo. Os jogadores só aprovavam quando davam tudo a eles, mas não tinham responsabilidade nenhuma. E ele queria fazer uma troca aí. Ele queria propor um pouco mais de liberdade, mas ter algo em troca, claro. E aí, esta cabeça aberta encontrou jogadores já naturalmente politizados, porque naquele Corinthians tinham nomes como Vladimir, Sócrates e Casagrande. Caras que o Adilson começou a escutar, a trocar ideia, a conversar. E daí surgiu a ideia e a possibilidade de tudo ser votado. E votado por jogadores, roupeiros, comissão técnica, todo o Corinthians fazendo o Corinthians. Por isso o nome de democracia corintiana. Todos os votos tinham absolutamente o mesmo peso, do jogador mais importante, do técnico, do presidente, ao roupeiro, ao massagista, todos tinham exatamente o mesmo peso. E quando a gente fala que decidir tudo, é tudo mesmo. Se o goleiro titular vai ser esse ou aquele, se vai parar depois da viagem pra Campinas pra jantar, tudo passava pelos votos da galera. E você escuta os jogadores e decide técnico, contratação de reforços e uma situação, por exemplo, inusitada. Neste período, o Corinthians fez uma excursão, uma viagem para o Japão. E o Casagrande tinha recém começado um namoro. No meio da viagem, eis que Casagrande fica com saudade da namorada e quer voltar pro Brasil. Só que não ia decidir sozinho. Todos tiveram que decidir se o Casagrande seria ou não liberado para voltar para os braços do seu amor. Só que a votação disse não. E o Casagrande, mesmo com saudade, teve que continuar na viagem. Uma das primeiras mudanças que teve quando chegou Adilson Monteiro Alves nessa conversa com os jogadores é que ele não entendia muito bem o motivo da concentração. Por que os jogadores precisavam ficar concentrados para jogar no dia seguinte, já que era um bando de homem velho, já tinha família, já era casado,
vários deles com filhos, porque não tinham responsabilidade pra dormir em casa e no dia seguinte se apresentar. Então foi decidido, em consenso entre todos os jogadores, com a votação, que os jogadores casados, esses não precisavam concentrar, os solteiros ainda se concentravam, mas todo mundo tinha o hotel lá à disposição. Se o jogador preferisse ir pro hotel pra dormir melhor, pra se alimentar melhor, ele tinha essa possibilidade. E acabar com a concentração, pra vários dos jogadores, foi bastante importante. O Sócrates, por exemplo, era um jogador que dizia o seguinte: quando você tá preso, a primeira coisa que você quer é se libertar. A partir do momento que você vai pro jogo, você ainda não tá livre, porque ainda você tá com aquela responsabilidade. Então a felicidade era só quando o jogo acabava. E aí o Sócrates diz: quando acaba a concentração, não, eu tô livre, eu vou lá, jogo e jogo feliz, porque tô indo só pra isso, não tava preso antes. O jogo estava virando um fardo para os jogadores e o que o Corinthians, nesta decisão democrática, fez foi tirar esse peso de cada um. Um outro momento democrático e que mostra a importância do voto e de se escutar o elenco e escutar o que pensavam os jogadores e comissão técnica é a questão de dividir o bicho, dividir as premiações em partes iguais, porque os jogadores entendiam que todos faziam, de alguma maneira ou de outra, encaixes para que o time funcionasse, seja o roupeiro, seja o massagista, seja o craque do time, seja o goleiro, seja o treinador. Então tudo era definido. Uma das coisas que trouxe muita liberdade pro jogador foi eles poderem beber, por exemplo, na rua sem ter nenhum problema com o diretor de futebol. Afinal de contas, o Adilson Monteiro Alves às vezes liberava cerveja até no restaurante que era pago pelo próprio Corinthians nas voltas das viagens. E aí várias vezes acontecia de depois do treino os jogadores se reunirem e ir lá beber num barzinho. E isso os jornalistas na época, pelo menos a grande maioria, não entendia muito bem e não via com bons olhos. E não só os jornalistas, mas os torcedores também. Se não viesse resultado, tudo era culpa da cervejinha. Se viesse resultado, parabéns à cervejinha, estava dando conta. E aí é curioso, porque a gente precisa entender o contexto da época, né? Essa liberdade não era algo como hoje, por exemplo. A gente vivia em 1964, até o final dos anos 80, um período de regime militar, com pouca liberdade. Por exemplo, vários jornais precisavam colocar receita de bolo no lugar de notícias, era uma forma de protesto. As músicas passavam por censura e tinham trechos censurados. Por isso, muitas músicas tinham duplo sentido, para conseguir passar pela censura e passar o seu recado. E não tínhamos também participação popular. Não existia o voto direto neste período para governantes, para presidente da República. As votações eram indiretas, era tudo definido internamente, tirando que a gente vivia um regime governado por militares. Portanto, o que o Corinthians fazia era algo que estava na contramão do que a sociedade brasileira estava acostumada naquele momento. Por isso a importância do movimento e mais importante que o movimento foi nomeá-lo, porque hoje falar de democracia corintiana virou uma marca, só que à época essa marca não existia, foi preciso uma figura para dar essa chancela. Alguns desses jogadores que a gente já citou aqui, que são jogadores importantes para esse movimento, Vladimir, Sócrates, foram participar de uma palestra para falar um pouco do movimento também. E aí nessa palestra, Juca Kfouri, que já era jornalista na época, estava ali junto, e o Washington Oliveto também, que trabalhava com o marketing do Corinthians na época. E aí o Juca Kfouri usou uma expressão do Milor Fernandes, que na época dizia que se o Brasil continuasse do jeito que estava, as pessoas lutando muito contra o regime militar, o Brasil ia passar para um regime democrático. E aí o Juca Kfouri disse: o Corinthians, se continuar do jeito que tá, vai passar para uma democracia também, democracia corintiana. E foi aí que o Washington Oliveto, que trabalhava com o marketing do Corinthians, pensou: bom nome, gostei desse negócio. E a gente está falando aí de um dos maiores publicitários da história do mercado de propaganda no Brasil. O Washington Oliveto, um cara que até hoje está no top das mentes brilhantes que pensam o marketing. E foi dele, por exemplo, a ideia de usar o espaço na camisa do Corinthians para expressões como essa aqui. O dia 15 vote, democracia corintiana, vote, direta já, chamando a população para participar de um momento que ia fora do campo. Por exemplo, o democracia corintiana, o Corintiana tinha as mesmas letras para criar empatia com o público da Coca-Cola, que é para as pessoas olharem para aquilo ali e lembrarem automaticamente de uma marca mundialmente conhecida. Então o Washington Oliveto teve uma participação fundamental aí na disseminação da marca, ou pelo menos fazer com que o recado chegasse e saísse dos estádios. E o Juca, como a Tainá lembrou, foi importantíssimo para rotular o nome, para dar nome à criança. Nessa época que a gente está vendo aqui, por exemplo, do dia 15 vote, a ideia inicial do presidente do Corinthians era escrever lá um aluga-se, anuncia aqui, porque era uma época que ainda não tinham grandes patrocinadores, eram poucos os clubes que tinham seus patrocinadores. E aí que entra o Washington Oliveto com a ideia de usar slogans importantes. Aliás, um dos slogans que entrou em determinado jogo numa faixa dizia ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E lembrando, aqui também tem espaço disponível.
toda essa democracia deu resultado. Deu resultado muito bom pro torcedor do Corinthians, pros jogadores, pra todo mundo que torcia pra democracia corintiana na época. O Corinthians, que via de um longo jejum sem títulos, fez uma campanha muito ruim em 1981. A partir da mudança em 82 e 83, foi bicampeão paulista em cima do São Paulo no Morumbi. E vários daqueles jogadores falam da diferença que tinha na época dos dois clubes, do Corinthians sempre ser o time do povo e na época como foi importante vencer um time que tinha tantos jogadores de seleção, que tinha tanto nome, que tinha tanto jogador bom, mas que acabava não se posicionando, que era o São Paulo. E o Corinthians ainda foi até semifinal de Campeonato Brasileiro e este bicampeonato que a Tainá lembrou não acontecia há 3 décadas. Portanto, a liberdade para os jogadores, esse movimento de democracia e de ouvir todo mundo dentro do clube, acabou dando resultado, o que de uma maneira ou de outra ainda impulsionou ainda mais o movimento, que como a gente já falou aqui, passou a sair dos estádios e a ser usado fora do campo, porque a coisa ficou tão grande, o recado ficou tão claro e esses jogadores tomaram uma dimensão tão importante que alguns, e os principais, Vladimir, Sócrates e Casagrande, passaram a fazer parte, por exemplo, de comícios que pediam abertamente as diretas já. E o que eram as diretas já? Era a pedida para que a população voltasse a escolher o seu presidente, com direito até à ameaça de Sócrates, do ponto de vista de, se não votarem a direta já, eu me mando para a Itália. No final foi o que aconteceu, né? Porque não aprovaram a direta já, a eleição ainda ficou indireta, e aí o Sócrates foi para a Itália, onde nem foi tão bem assim, e depois acabou voltando. Até agora, tudo que a gente contou aqui era muito bonitinho, né? Mas teve um momento que o negócio ficou um pouco mais pesado. Foi quando o Corinthians contratou Leão, goleiro, na época. Aliás, na época, acho que o melhor goleiro, né? Sim. Que tinha no futebol brasileiro. Já tinha sido campeão do mundo em 70, já era um goleiro de Copas seguidas e um cara gigante, muito reconhecido no futebol brasileiro. Era uma contratação de muito impacto pro Corinthians. Mas como a gente já disse aqui, contratações também eram colocadas em votação. E alguns jogadores votaram contra a contratação do Leão. O Casagrande, por exemplo, é um dos jogadores que votou contra a contratação do Leão. Mesmo assim, o Leão foi. O Leão foi pro Corinthians e fez muito barulho. Porque ele não via exatamente como uma democracia aquilo que acontecia lá, não. Ele achava que, na verdade, a democracia era formada por líderes que decidiam e um grupo maior que só fazia seguir. E o Leão percebeu esse movimento e atraiu, segundo ele, alguns jogadores que discordavam, que não tinham um posicionamento estabelecido, que queriam só jogar e não politizar. E aí isso foi criando automaticamente um conflito, principalmente entre Sócrates e Leão, que chegaram até a quebrar o pau em algumas reuniões, porque o Sócrates defendia que existia a democracia, assim como o Casagrande. E o Leão falava que, de fato, aquilo não passava de lideranças que escutavam os seus liderados, mas que, no final, toreavam os seus liderados para aquilo que eles acreditavam. E engraçado, hoje, o Casagrande meio que reconhece que, em parte, o Leão tinha razão. O Leão e o Casagrande tiveram há pouco até uma entrevista em que o Leão continua com a mesma posição, dizendo que acha que poucos decidiam e os outros, na verdade, só iam junto naquela decisão. E o Casagrande, ele acha mais ou menos. Ele acha que quem não respondia, quem não se posicionava, tudo bem, tava fazendo a sua escolha de não se posicionar. E aí acabava indo, no fim das contas, junto com o bonde. E depois o Casagrande chegou a fazer uma reflexão interessante até no momento que a gente está vivendo no país, de que o Leão... Em 2018. Em 2018, se você estiver vendo esse vídeo em 2040, talvez a gente já esteja em outro regime, inclusive. Mas o Casagrande chegou a falar que o Leão, ele, mesmo batendo de frente, o que faz parte da democracia, ele aceitou até mais a situação do que ele, Casagrande, por exemplo, que votou contra a chegada do Leão e meio que temeu que o Leão rachasse o movimento. Então o Casagrande hoje, ele faz uma autocrítica de que talvez ele tenha sido menos democrático do que o Leão, porque dentro da democracia, seja ela a corintiana ou qualquer outra do mundo, a divergência faz parte. E no caso, o Leão representava uma minoria que pensava diferente. E o que aconteceu com essa minoria que pensava diferente? Acabou saindo do Corinthians, porque o Leão foi pro Palmeiras. A situação chegou num ponto em que o Leão acabou indo pro arquirrival. E o Leão disse que não sabia da negociação e o Casagrande fala que para eles, líderes do movimento, o Leão cavou a saída. Então fica esse conflito. Será que o Leão pediu para sair ou será que o Leão foi saído? O fato é que ficou incompatível. Bom, a democracia corintiana, no fim das contas, acabou em 1985. Em 84, Sócrates acabou indo embora. Um pouco antes o Leão já tinha ido embora, mas esse também não fazia muito parte da democracia corintiana. Muda a direção do Corinthians em 1985 e entra o senhor Roberto Páscoa, que era membro da Arena, partido que apoiava o regime militar e que foi fundado lá em 1965. Com essa mudança no poder do Corinthians, acabou
acabou a democracia corintiana, vários jogadores acabaram saindo e não sobrou absolutamente nada. Aliás, hoje a concentração do Corinthians existe como existe em praticamente todos os clubes no Brasil. O partido era a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecido como Arena. O fato é que o recado do Corinthians foi dado, o movimento das diretas já foi muito grande, o clamor popular dali por diante só aumentou e em 1988, enfim, foi feita a Constituinte. Em 89, tivemos eleição para presidente e até hoje vivemos uma democracia. O regime militar acabou no final dos anos 80 e o Brasil voltou aos trilhos. Pelo até menos hoje, 2018. Teoricamente. E será que hoje a gente tem iniciativas pelo menos parecidas? Sim, e a iniciativa vem da Alemanha. Julian Nagelsmann, técnico do Hoffenheim, o técnico mais novo, inclusive, da Liga dos Campeões da Europa, um fenômeno alemão, já com contrato assinado para o RB Leipzig, porém, no Hoffenheim, o que faz o jovem Nagelsmann? Divide tudo com os jogadores, inclusive deixando o elenco escolher quem será o capitão, quem será o vice-capitão e, mais que isso, quais as metas para a temporada. O que eles projetam para o campeonato alemão? O que projetam para a competição europeia? Quando foi para a Europa League, qual era a meta? Era ser campeão? Era semifinal? Depois vai para a Champions, qual é a meta? É passar na primeira fase? É ir até as oitavas? Tudo votado e escolhido pelos jogadores. É uma espécie de democracia hoffenheimiana. Não ficou legal a palavra. Não ficou muito bom. Mas será que no Brasil isso daria certo? Será que os jogadores no Brasil teriam responsabilidade? Não sei, mas agora pelo menos todo mundo sabe a história da democracia corintiana que foi tão importante no futebol brasileiro. Gostaram? Deem like. Deixa o sininho, se inscreve no canal, compartilha e comente com educação. E assina também o E+ tá? Pra acompanhar todos os jogos aí da Liga dos Campeões, Brasileirão no ano que vem, Nations League. Você pode acompanhar tudo com a gente lá no E+, baixa o aplicativo do Esporte Interativo e aí você carrega o Esporte Interativo pra tudo que é lugar. Tchau, beijo!